Existem fortes indícios de que Gabriel Barbosa é o favorito para assumir a vaga de Pedro, lesionado, que não joga mais em 2024. Com isso, a dupla BH e Gabigol seria reeditada. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente prosseguir para o conteúdo, eu quero fazer aquele pedido clássico do like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, especialmente aqui no YouTube. Deixa o like para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais gente e também se inscreve no canal. Ajuda muito no crescimento aqui do nosso trabalho independente. A gente sabe que o Gabigol está vacilando, já não é de hoje, né? Tá descuidado da carreira dele, já tem tempo. Quem não pode vacilar também é você, porque aqui no canal Falando de Tática tem uma promoção que você não pode perder, que é a promoção do Combo Profissional. 3 cursos em um. Você paga barato, parcela e tem acesso ao curso Explorando o Jogo, ao curso Edição de Vídeo e ao curso Minha Primeira Renda com Futebol. Com esses 3 cursos você pode ganhar dinheiro no ramo do futebol. Com o curso Explorando o Jogo, você vai aprender a analisar jogadores, analisar times e partidas. Com o curso Edição de Vídeo, você vai aprender a transformar esse conhecimento num conteúdo bacana, legal, atrativo para as pessoas quererem assistir. E com o curso Minha Primeira Renda com Futebol, você vai aprender a monetizar esse conhecimento, essa capacidade de transformar esse conhecimento em vídeos atrativos. Então, se você pensa em trabalhar com futebol, esse combo de cursos é uma ótima opção e eu recomendo muito. O link para você adquirir o combo de cursos está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, vamos seguir então para o conteúdo para análise. Por que eu falei no início desse vídeo que Gabigol é o favorito? Há fortes indícios de que Gabigol é o favorito para assumir essa vaga deixada pelo Pedro. Porque ontem, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, na apresentação do lateral esquerdo Alexandro, Marcos Braz desconversou sobre essa possibilidade de tentar uma contratação, de tentar trazer alguém, algum reforço para a vaga do Pedro, e falou que o Flamengo tem 3 centroavantes, até incluiu o Bruno Henrique aí no centroavante. A gente sabe que o Bruno Henrique não é centroavante de ofício, não está na carteira de trabalho ali dele, que ele é centroavante, embora ele faça ali a função e fez recentemente. Mas na hora de falar sobre Gabigol, Marcos Braz se estendeu um pouquinho mais, falou, ó, jogador que é histórico no clube, é ídolo, a gente confia, fez 3 gols em 3 finais de Libertadores, e aí isso pode ser um indicativo de que ele vai ser utilizado. É claro que não é o Marcos Braz que escala o time, quem escala o time é o Tite. E a gente sabe também que o Tite não é fã do Gabigol. O Gabigol foi o atleta brasileiro, o jogador brasileiro, que fez mais gols entre os anos de 2019 e 2022. Nenhum outro brasileiro marcou mais gols do que o Gabigol nesse recorte. Mesmo assim, o Gabigol não foi para a Copa do Mundo, quem acabou indo foi o Pedro. O Tite já trabalhou com atacantes mais móveis, com centroavantes mais móveis, tanto é que Gabriel Jesus jogou a Copa de 2018, por exemplo. Mas no Flamengo, ele optou pelo Pedro, que é um pouquinho mais fixo, um pouco mais forte, sustenta mais pivô, em detrimento do Gabriel, que também já vinha com rendimento já bem abaixo quando o Tite chegou no Flamengo. Isso também é bem verdade, né? Só que a gente também tem que levar em consideração que o Tite preza muito, a gente sabe muito disso, preza demais pela hierarquia, por dar preferência a quem está lá há mais tempo, quem é maior, quem tem mais nome. Então, sim, existe essa possibilidade dele, na hora de escolher entre Carlinhos e Gabigol, colocar o Gabigol. Tem a possibilidade dele não colocar também e usar o Bruno Henrique como ele vinha colocando. Vamos olhar um pouquinho aqui para o campinho para a gente fazer uma abordagem sobre isso, sobre o aspecto técnico e sobre o aspecto tático também. Bom, o Flamengo já viveu recentemente um período de alguns jogos sem a presença do Pedro, teve uma lesão muscular. E aí, no primeiro momento, no jogo contra o Bolívar, no jogo que o Pedro se contunde, ele opta pelo Gabigol, o Gabigol se contunde também, e aí fica fora, obviamente. No jogo lá na altitude contra o Bolívar, ele opta pelo Carlinhos, para duelo aéreo, para sustentar mais pivô, e depois a gente vê o Bruno Henrique aparecendo mais contra o Bragantino, contra o Bahia. Então eu resolvi colocar aqui essa escalação contra o Bragantino para a gente usar como base e partir daqui para depois seguir a análise. Nesse jogo, o Bruno Henrique jogou como o centroavante,
o Flamengo teve a presença do Michael, que também logo depois se contunde, né? O jogo contra o Bahia, como a gente sabe. O Luiz Araújo atuando mais no corredor central e o Gerson pelo lado direito, com a dupla de volante Alan e Pulgar. E a linha de defesa, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com o Rossi no gol. O que pode ser feito pelo Tite sem o Pedro agora na sequência, né? E já vou adiantar para vocês. Eu vou fazer uma análise aqui pensando jogo a jogo, tá? Primeiro eu vou olhar para o jogo contra o Bahia. Hoje não dá para a gente pensar no Flamengo a longo prazo. Com tantas contusões, com tantas coisas acontecendo, não dá para pensar a longo prazo. Hoje, para mim, é impossível. Então, eu vou olhar a curto prazo, tá? Então, o que ele pode fazer, já pensando no jogo contra o Bahia, quais são as possibilidades, né? Primeiramente, né? Simplesmente manter o Bruno Henrique ali. O Arrascaeta deve voltar, tem tudo para voltar. Há fortes indícios de que ele, de fato, vai voltar. E o Pulgar, eu estou descartando, porque o Pulgar está com edema muscular, não foi escalado na partida de ontem contra a Argentina, Chile-Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E também o Varela tem um problema, também não foi escalado lá no Uruguai. E assim, se esses caras estão com problemas, eles podem inclusive até jogar o segundo jogo, terça-feira, está muito em cima do jogo contra o Bahia. Então, a princípio, gente, não dá para contar com esses dois caras. Não dá para contar com esses dois caras. Então, o que eu imagino como escalação que o Tite vai levar a campo, pensando com a cabeça do Tite para esse jogo contra o Bahia, tá? Já falei da dificuldade que o Flamengo vai ter de escalar Pulgar e Varela. Tem também a questão do De La Cruz, que parece que não vai estar pronto. E o Flamengo não pode também colocar em campo nem Alexandro, nem Alcaraz e nem Gonçalo Plata. Não foram inscritos a tempo para essa fase da Copa do Brasil. Então, por isso que a escalação seria, de novo, pensando com a cabeça do Tite, seria essa aqui. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Ortiz e Alan. Dá para pensar no Everton Araújo? Dá, mas pensando com a cabeça do Tite, a gente imagina que ele vai dar preferência ao Alan, porque ele é esse cara que vai optar pelo cara que tem um nome maior. Arrascaeta voltando para fazer esse 10, para fazer a função que ele tem feito com o Tite sempre, né? Luiz Araújo de um lado, Gerson do outro. A princípio, Luiz Araújo pela esquerda e Gerson pela direita. Eles podem trocar, a gente viu eles trocando bastante nos últimos jogos, contra o Bahia, por exemplo. E o Bruno Henrique no comando do ataque, sem o Gabigol. Essa seria, sim, uma opção muito factível, né? Existe uma possibilidade grande dele colocar esse time em campo. E aí, o que acontece quando o Bruno Henrique joga como esse centroavante, né? Ele não é um falso 9, tá? Ele é um 9 de mobilidade, é diferente. Ele é um cara que vai se mexer muito, né? Porque não é a característica dele ficar ali fixando os zagueiros. Ele gosta de se mexer. Então, quando o Bruno Henrique se mexe, se desloca e sai dessa posição mais central ali, mais fixa, ele liberta um espaço que está destacado aí em amarelinho. Quando ele liberta esse espaço, é importante que alguém ocupe esse espaço. No caso, o mais indicado é o Arrascaeta, sim. Por quê? Porque ele tem essa leitura. Ele faz isso muito bem, ele consegue ocupar esse espaço. Ele fazia isso muitas vezes no próprio Flamengo do JJ. No jogo contra o Bragantino, por exemplo, o Michael até conseguiu fazer também. Houve uma ocupação de espaço interessante quando o Bruno saía, me chamou a atenção positivamente. Nesse jogo decisivo contra o Bahia, o Arrascaeta é o cara mais indicado, mas é claro também que o Luiz Araújo pode ocupar esse espaço, o Gerson também. Esses caras têm esse entendimento de ocupação de espaço e isso bem trabalhado pode funcionar. Não me parece ser um problema isso, mas é importante ressaltar porque se não tiver alguém ocupando aquele espaço ali, o time fica sem profundidade. E aí, como é que esse time vai defender, né? Bruno Henrique e Arrascaeta mais à frente, Luiz Araújo e Gerson se juntando aos volantes para compor essa segunda linha de 4 nesse 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo, né? Bom, vamos agora então pensar numa possibilidade de escalação do Gabigol, mantendo o esquema 4-2-3-1, tá? Mantendo o esquema 4-2-3-1. O que seria feito? O Gerson sairia daquela posição mais à direita ali, daquela ponta direita, que ele faz um meia, né? Mas que ele parte da ponta, vai para o corredor central, vai jogar como volante, se juntar ao Ortiz ali como dupla de volante, e você teria o Gabigol assumindo a vaga do Bruno Henrique no comando do ataque, com o Bruno Henrique indo para a ponta esquerda. Você teria a linha de 3 atrás do Gabigol com o Bruno Henrique, Arrascaeta e o Luiz Araújo necessariamente fazendo o lado direito, porque aí o Bruno Henrique vai ocupar o lado esquerdo do ataque do Flamengo, tá? E aí, quais são as implicações táticas em cima disso? Daqui a pouco a gente fala também da parte técnica, porque a gente precisa falar sobre isso, obviamente. O Gabigol também é um cara que vai se movimentar muito, também vai libertar espaço, porque ele gosta de sair muito, se mexer, a gente sabe disso. Ele sai mais para o lado direito, para poder depois arrastar com a perna boa para finalizar, enquanto o Bruno Henrique, por exemplo, sai mais para o lado esquerdo para também trazer de fora para dentro e finalizar.
e aí ele liberta esse espaço também, que também tem que ser ocupado, e aí, mais uma vez, o Arrascaeta é um cara importante para ocupar esse espaço, mas o Bruno Henrique também tem muito essa leitura. A gente sabe que esses caras têm entrosamento. Em termos de ocupação de espaço, de novo, eu volto a dizer que não me parece um problema a escalação desses caras juntos, em termos ofensivos, em termos de ocupação de espaço, quando um dos centroavantes sair da área, imagino que vai haver uma ocupação de espaço interessante, então nesse sentido não vejo uma preocupação. As preocupações são outras, obviamente. Vamos seguir aqui e vamos olhar esse time entrando em último terço. Dá para imaginar um time ocupando espaço de uma forma bem inteligente, racional, bem agrupado, com o Arrascaeta dando essa posição mais central para o Bruno Henrique se aliar ali ao Gabigol, como fazia em 2019. O Arrascaeta muitas vezes trabalhava mais à esquerda. Também dá para imaginar trocas de posições entre o Gerson e o Arrascaeta. O Arrascaeta vindo trabalhar mais no corredor central, com o Gerson indo para o lado esquerdo. Ele também pode trocar muito de posição com o Luiz Araújo, né? O Gerson também com o Luiz Araújo vindo trabalhar corredor central e o Gerson vindo trabalhar um pouco mais nesse meio espaço pelo lado direito. Então, essa entrada de último terço também, taticamente falando, em termos de distribuição de peças e ocupação de espaço, também não é um problema. Também é algo que me parece que pode funcionar bem, inclusive promovendo os avanços dos laterais, tá? Que são dois laterais que gostam de progredir, de atacar, de ultrapassar. Então, a gente pode imaginar o Wesley fazendo ultrapassagem, vai ter espaço para ele fazer essa ultrapassagem, e também o Ayrton Lucas fazendo esse movimento. E isso pode ser interessante para o Flamengo também entrar em último terço, potencializar a entrada do time no último terço, né? Aí começa a surgir um pouco do problema, que é o Bruno Henrique ter que marcar lá como ponta no lado esquerdo, no corredor lateral esquerdo. Por quê? Porque se você imaginar que o Bruno Henrique, em tese, vai estar mais próximo do Gabigol aqui, mais no corredor central, mais junto da baliza, na direção da baliza e não aberto lá do lado esquerdo, quando ele tiver que marcar, olha a distância que ele tem que percorrer. Olha só para o Bruno Henrique, olha aqui para a pecinha do Bruno Henrique aqui. Vamos fazer de novo aqui, ó. Ele está lá junto do Gabigol, ele vai terminar a jogada muitas vezes lá junto da baliza. Ele vai ter que fazer uma diagonal longa, vai ter que percorrer uma grande distância para poder marcar lá no corredor lateral esquerdo. Porque a gente sabe que o Arrascaeta não marca mais nessa segunda linha de 4, gente. Já tem muitos anos que ele não faz isso. Então, querer que o Arrascaeta faça isso é uma utopia. Então, o Luiz Araújo vai baixar bem, tranquilo, para o Luiz Araújo é muito mais tranquilo. Para o Bruno Henrique, que já vai fazer 34 anos e tem uma cirurgia de joelho seríssima aí no histórico dele, uma cirurgia recente, é mais complicado. Então, dá para imaginar o Flamengo nesse 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo, com o Arrascaeta e com o Gabi mais à frente, e com os dois pontas, em tese, né, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, marcando junto com os dois volantes, Gerson e Léo Ortiz. Só que tem esse porém aí, que é um porém bem grande. Bruno Henrique, estando mais próximo do Gabigol no último terço, vai ter que percorrer longas distâncias, vai ter que se sacrificar muito para poder marcar nessa segunda linha de 4. E aí tem mais um detalhe. O Bruno Henrique vai ser sacrificado, vai estar desgastado, cansado na reta final do jogo, e não tem nem muito o que fazer, não tem nem muita peça de reposição não, tá? Então, isso é algo para a gente pensar. E aí, existem também outras variações que são possíveis em termos de esquema, que é o 4-4-2 também, com o Arrascaeta e o Luiz Araújo sendo esses meias, o Gerson, o Ortiz, os volantes, o Bruno Henrique e o Gabigol como dupla de ataque, e também até uma variação do 4-4-2, que é o 4-1-3-2, com o Ortiz mais fixo como o primeiro volante, 3 meias, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, e a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabigol. Tanto o 4-2-3-1, quanto o 4-4-2, quanto o 4-1-3-2 foram utilizados pelo Jesus. O Jesus variava muito os esquemas. Só que ali, a condição física e técnica dos jogadores era diferente. A condição física do Arrascaeta era uma, bem diferente da de hoje, e a condição técnica do Bruno Henrique e do Gabigol, especialmente do Gabigol, também era outra. Ter o Gabigol em campo é um problema, porque tecnicamente ele não entrega nada, absolutamente nada, há muito tempo. Então, é realmente complicado achar que ele vai, de fato, entrar e vai decidir, vai arrebentar, vai jogar pra caramba. Existe essa possibilidade? Cara, o futebol é muito maluco. Não dá para descartar 100%, mas eu acho que essa possibilidade é muito pequena. Essa é a minha forma de ver. Existe também a possibilidade do Gabigol, mesmo jogando mal, fazer gols, tá? Isso pode acontecer. O futebol, ele prega essas peças aí na gente. Bom, vamos entender o que o Tite vai optar, o que ele vai fazer. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu acho dessas outras variações, 4-4-2 e 4-1-3-2, sobre a viabilidade delas, e também vou dizer para vocês o que eu penso sobre o substituto do Pedro dentro do elenco do Flamengo, sem pensar em contratação. O que eu faria
em termos táticos para poder substituir o Pedro da melhor forma possível. Farei isso em um vídeo breve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de aproveitar a promoção do combo de cursos do Laboratório do Futebol, tá? Você parcela, você paga uma parcelinha barata e você tem a possibilidade de ganhar dinheiro trabalhando com futebol. Até o próximo vídeo, forte abraço e eu fui!